maiores sucessos do ano e eu não poderia deixar passar em branco com essa temática Girl Power incrível. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Gambito da Rainha. Vamos nessa! Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama xadrez e ama o Gambito da Rainha e ama esse tipo de tema, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, eu posso te garantir que o conteúdo vai valer muito a pena. E não perde tempo, já deixa o seu like aí da confiança. Estamos quase fechando o ano e o Gambito da Rainha vinha se consolidando como a maior série de 2020, mas agora sabemos, na verdade, que com um pouquinho de diferença, The Crown é a maior série do ano, mas o Gambito da Rainha, por sua temática super peculiar e bem interessante, chamou a atenção de todo mundo e pode-se dizer aí que é um smash hit. Então tem várias coisinhas interessantes sobre a série que eu resolvi conversar com vocês hoje, como por exemplo o fato de que muita gente acha que ela é baseada numa história real. Porém, a Beth Harmon é uma personagem fictícia em um romance de autoria do escritor Walter Tevis, que foi publicado em 1983, e ele próprio jogava xadrez, então ele aproveitou algumas das experiências que ele teve ali durante as partidas para incorporar um pouco mais nesse universo fictício que ele criou dessa personagem incrível, mas com uma personalidade tão maravilhosa, não é muito difícil pensar que de repente ela poderia ser real. Gostaríamos, né? Mas com certeza representa muito bem aí todas as mulheres jogadoras de xadrez. Mas pra você que, como eu, sempre se interessa em ler as obras que originaram grandes séries e filmes, infelizmente o romance de Walter Tevis ainda não está disponível em português. Que pena. Mas nós esperamos que com esse grande sucesso alguma editora se mobilize aí pra trazer essa tradução pra gente, porque eu, por exemplo, tô com muita vontade de ler. Outra curiosidade bem interessante é que os direitos dessa obra já foram adquiridos há cerca de 30 anos, tendo em vista que o romance original é bem antigo, e aí a minissérie na verdade seria um filme. Inclusive, o produtor executivo e co-criador Alan Scott, que foi quem adquiriu os direitos da produção, trabalhou por cerca de um ano com alguns diretores, pelo menos 5 diretores diferentes, e talvez a ideia dele de filme seria muito bacana também, porque contaria com o Heath Ledger, que infelizmente nos deixou saudoso aí por ter interpretado o Coringa. Talvez a personagem principal seria interpretada pela Ellen Page, que nós sabemos nos últimos dias aí se assumiu transexual e agora gostaria de ser conhecido como Elliot. Mas eu gosto bastante da Anya Taylor-Joy, mas acho que a Ellen Page mandaria muito bem também. E aí, o que vocês acham? Comenta aí embaixo. Muita gente, como eu, não conhecia muito sobre xadrez antes da série virar um sucesso, não sabe o que quer dizer gambito, que é uma palavra bem diferentona. Na verdade, ela se trata de uma jogada que acontece ali nos minutos iniciais, onde um dos jogadores arrisca mover um peão para conseguir uma certa vantagem ali em relação ao adversário. Então pode-se dizer que gambito significa uma ação destinada a enganar alguém. É mais ou menos como se fosse, espero não estar falando besteira, mas acho que mais ou menos como se fosse um blefe no poker, vamos dizer assim. E assim como lá em Big Bang Theory, onde a série era sobre físicos, e é um tema bem profundo, bem complexo, eles tinham vários consultores, professores e físicos reais, para não passar informações incorretas ali durante a série, por mais que seja uma série de humor. No caso do Gambito da Rainha, foram usadas consultorias de diversos profissionais do xadrez, para não ficar nenhuma jogada ali meio esquisita, nenhuma jogada irreal, até para as pessoas que, como eu, por exemplo, não conheciam muito sobre xadrez, de repente se tornarem entusiastas aí. Muito bacana, né? E se você observar bem, tem uma informação de moda muito interessante na minissérie, que é uma coisa que eu particularmente amo reparar. Vocês sabem que a Beth é uma órfã, e aí é sobre toda essa jornada dela de autodescoberta, tanto em relação ao xadrez quanto a ela própria, uma jornada de autoafirmação, e a gente consegue ver isso muito claramente nos figurinos dela, quando ela começa ali com aqueles figurinos bem típicos de garota órfã, bem discreta, e ao longo do tempo, conforme ela vai se adaptando ao ambiente, conforme ela vai observando as mulheres ao redor dela,
ela vai adquirir um dos looks mais elegantes, mais confiantes, e eu acho isso uma informação adicional muito bacana, porque é um detalhe, um cuidado ali muito interessante para aprimorar mais ainda a obra, não é à toa que é esse grande sucesso. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo. Como eu já falei, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra gente. Mas deixa o seu feedback aí, que eu vou amar saber se você já assistiu, se você ainda vai assistir, o que você tá achando. Se você quiser, me segue lá nas redes sociais, no @aba, no Twitter e no Instagram. Não deixa de passar lá no perfil do Rafa também, @rafafidelis_. Toda essa edição muito bacana que você vê aqui no canal, você pode contratar pro seu trabalho, pro seu conteúdo. É só mandar uma DM que ele vai te responder lá com o maior carinho. E se você não quiser sair daqui pra seguir a gente lá no @canalbis, é só apontar o seu telefone aqui pra esse QR Code que tá embaixo. Se você estiver no PC ou na televisão, que você vai direto pra lá, e não deixa de acompanhar a gente por lá, porque sempre saem coisas muito bacanas. E aqui nós temos um pequeno spoiler. Se você não assistiu ainda ou não chegou no final da minissérie, dá um pulinho aí de alguns segundos, o Rafa vai colocar aqui na tela, que é sobre a interpretação do final da série, é coisa bem rapidinha mais. E aí, como eu comentei com vocês no tópico anterior, é uma jornada de autodescoberta, de autoafirmação, uma coisa muito interessante, só que o final é um pouquinho enigmático e um pouquinho conceitual, e muita gente ficou na dúvida. Mas basicamente seria ali uma maneira bem diferentona e bem nas entrelinhas de dizer que aquele é o momento real em que a Beth se aceita como aquela mulher que ela se tornou, como aquela profissional que ela se tornou, e finalmente ela entende que tudo aquilo que aconteceu ela mereceu. Então é bem emblemático e uma coisa bem impactante pro final da série. Se você não assistiu, presta bem atenção lá que você vai conseguir entender agora. E se você já assistiu e quiser reassistir pra tentar pescar isso aí nas entrelinhas, vale a pena também. Muita gente tá entusiasmadíssima para que tivesse uma continuação de O Gambito da Rainha, mas infelizmente, como é uma minissérie baseada em um romance e ela foi bem fechadinha, não deixou grandes brechas aí, é muito provável que não haja uma continuação. Isso já tinha acontecido com a série Big Little Lies, que também não tinha um livro ali de continuação, mas eles deram um jeitinho e criaram uma continuação fictícia. A gente gostaria muito que acontecesse isso com o Gambito da Rainha, mas provavelmente não vai rolar. Porém, como a dona Netflix sempre tem surpresinhas aí na manga, vai que não rola um spin-off, um especial, vamos ver, né? Todo mundo notou a atuação incrível da Anya Taylor-Joy, que interpreta a protagonista. E se você ainda não conhecia nenhum trabalho anterior da Anya, mas adorou a atuação dela na minissérie, outros filmes muito bacanas que ela participou pra você dar uma olhada na filmografia dela, que apesar de relativamente curta, já é bem interessante. Ela fez filmes como Fragmentado, do Shyamalan, que é uma espécie de continuação aí de Corpo Fechado, aquele grandíssimo sucesso dele. Então, se você já assistiu o filme anterior, ela não está. Mas Fragmentada, se você quiser aproveitar e fazer um pacotão e assistir tudo, conhecer o trabalho do Shyamalan, vale a pena. Ela também está em Vidro, que é a continuação de Fragmentado, que deu uma origem a uma certa trilogia do Shyamalan. Ela também fez o filme Radioativo, em que ela interpreta a Emma Woodhouse, que é uma inspiração ali na história da grande cientista Marie Curie. Ela também está em Os Novos Mutantes, que dispensa apresentações. E o meu filme favorito com ela, que particularmente eu tive uma experiência muito boa, já falei sobre ele aqui em filmes especiais de Halloween. Inclusive, se você quiser assistir esse vídeo, tá bacaníssimo, clica no card ou na descrição. A Bruxa, filme de terror de arte conceitual maravilhoso. Então dá essa conferida lá, porque a Anya Taylor-Joy promete em Hollywood. Pra finalizar, nós temos uma dica de filme super interessante, que inclusive muita gente levantou aí essa dica nos últimos dias, porque a maioria das pessoas que se tornou fã de O Gambito da Rainha não conhece ele, mas um filme excelente, Rainha de Ketawi, que também conta a história de uma menina jogadora de xadrez, uma história muito interessante de empoderamento, de autodescoberta. Outra história muito interessante aí de empoderamento e de autodescoberta, com
uma informação adicional que além dela ser órfã, ela é de uma cidade muito pobre, então ela é obrigada a largar os estudos e jogar xadrez pra ela é a grande chance ali pra mudar de vida, junto com a mãe, que é interpretada pela Lupita Nyong'o, maravilhosa, que eu amo. Então se você não assistiu esse filme, vale muito a pena dar uma conferida também. Por incrível que pareça, uma dica da minha mãe, ela assistiu primeiro que eu e me indicou. Um beijo, mãe. Dá uma conferida lá porque eu tenho certeza que você vai curtir também. Bom, muito obrigada por ter assistido e espero que vocês tenham gostado. Não deixem de escrever o feedback de vocês aí embaixo, deixar o like e até a próxima. E pode-se dizer aí que no geral... E pode-se dizer aí que é um smash... E pode-se dizer aí que é um smash hits. Então, E pode-se dizer aí que é um smash hit. Mas...